O estômago pode ser dividido em regiões anatômicas: a cárdia, o fundo, o corpo e a região pilórica. No entanto, na histologia, o corpo e o fundo são muito semelhantes. Então, na histologia, a gente pode dividir em três regiões: a cárdia, corpo e fundo como sendo uma única região e região pilórica. Com relação às camadas, nós temos camada mucosa, número 1, camada submucosa, número 2, camada muscular externa, número 3 e camada serosa, número 4. A camada mucosa ela é subdividida em epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. O epitélio, por sua vez, é composto de células mucosas superficiais, que são células produtoras de muco que protegem a superfície gástrica, porque estão associados a bicarbonato, o que deixa o pH mais básico nessa região. A lâmina própria é composta de tecido conjuntivo frouxo e todos os elementos celulares comuns a esse tipo de tecido, como por exemplo, macrófago, fibroblastos, células do sistema de defesa e também a presença de fibras, vasos sanguíneos e outros tipos de vasos. Já a muscular da mucosa é composta de músculo liso. Eventualmente, é possível observar uma extensão da muscular da mucosa em direção à lâmina própria. A mucosa também é caracterizada pela presença de glândulas, e aí, a depender da região, a gente pode ter uma glândula fúngica, uma glândula da cárdia ou uma glândula pilórica. Essas glândulas são diferentes entre si. A glândula que apresenta a maior diversidade de tipos celulares e também é a mais extensa é a glândula fúngica. Nessa região, a gente pode observar células mucosas do colo que produzem um muco mais solúvel e menos alcalino do que aquele muco produzido pelas células mucosas superficiais. Também lá existem células principais que produzem pepsinogênio, que depois se transforma em pepsina. Células parietais, produtoras de HCl e de fator intrínseco, que é muito importante para a absorção de vitamina B12. Também células enteroendócrinas, que produzem uma série de hormônios importantes para o funcionamento do trato gastrointestinal, como por exemplo, gastrina, motilina, CCK, dentre tantos outros. Células basais, por sua vez, são células indiferenciadas, células que retêm a capacidade de sofrer mitose e depois se diferenciar em outros tipos de epitélio daquela região. Então, é muito importante a presença dessa célula para a renovação das glândulas e do epitélio de superfície. As glândulas cárdicas, por sua vez, elas são glândulas mais curtas, menores e não possuem normalmente células parietais, sendo caracterizadas pela presença de células produtoras de muco e eventuais células enteroendócrinas. A região pilórica, ela possui fossetas bem profundas, possui eventuais células parietais, bastante quantidade de células produtoras de muco e também eventuais células enteroendócrinas. A submucosa do estômago é formado por tecido conjuntivo denso, quantidades variáveis de tecido adiposo e, obviamente, vasos sanguíneos e outros elementos comuns ao tecido conjuntivo. Ali também se localiza o plexo de Meissner. Já a camada muscular externa é formada por músculo liso e pode ser dividida em três camadas: uma longitudinal, uma circular e outra oblíqua. No entanto, histologicamente, os limites entre essas camadas muitas vezes é impreciso. Não se esqueça do plexo mioentérico ou plexo de Auerbach, que é responsável pela movimentação dessa camada muscular externa. E por fim, a camada serosa, que é um mesotélio, ou seja, tecido epitelial pavimentoso simples e subjacente, um tecido conjuntivo. Ok? Então, esse aí foi o quadro resumo sobre estômago. Espero ter ajudado. E para vídeos como esse, se inscrevam lá no canal.